Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um podcast Sal da Terra Horto e é um privilégio ter você juntamente conosco. E hoje eu tenho um participante mais que especial, meu amigo, meu irmão, David. Seja bem-vindo, gatão. Muito obrigado, Tiagão. É um prazer inenarrável, que nem diz nosso pastor Tito, ter você Prazer todo conosco. meu. Bom demais. Pessoal, hoje eu tenho aqui conosco o David, que é um líder dos nossos jovens. Ele agora vai começar a liderar um dos nossos pequenos grupos. Então, o David tem muita coisa legal para nos contar. É um bate-papo edificante e eu espero que faça sentido na sua vida, tá bom? Ô, David, conta para nós então quem que é o David? David é um jovem apaixonado por Jesus, agora recém-casado, Que isso, né? hein? Tenho 25 anos e sou apaixonado pela obra do Senhor Jesus, por fazer a obra, por estar em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos jovens. E é isso um pouquinho de quem é o David, O David também é casado agora, né? De recente com a Vanessa. recém-casado. Eita, benção, hein, David? E conta para nós como é que tá os primeiros dias aí de casado, a vida de casado, responsabilidade, correria. É muito corrido. No começo, assim, até a gente colocar tudo, a Em casa ordem, em né? ordem, leva um pouquinho de tempo. O guarda-roupa chegou hoje e Eita. montamos. Então, os primeiros dias é um pouco desafiador, né? Mas tem sido bênção. A Vanessa é uma mulher abençoada que o Senhor colocou na minha vida. Amém. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por me permitir viver isso. Benção demais. Ô, David, conta um pouquinho para nós, né? Hoje, você liderando os nossos jovens, acho que já tem o quê? Um ano, David? Quase um ano. Quase um ano, né? Conta para nós como que se deu o processo seu de conversão, quanto tempo, quando que você chegou na igreja. Conta um pouquinho para nós, para o pessoal te conhecer. Eu me converti, eu tinha por volta de 9 anos de idade e eu estava um pouco dividido. Eu tinha uma outra religião e eu ficava meio que oscilante. Aos sábados eu fazia catequese e no domingo eu ia para a escola dominical. Eita, E eu fiquei fazendo isso durante um mês mais ou menos. olha. E aí chegou um momento que a minha mãe chegou, sentou comigo e falou: David, você não pode fazer isso. Você precisa decidir qual caminho você vai Ou um seguir. ou outro. Ou um ou outro. Os dois não tem como. E foi quando eu decidi seguir a evangélica, porque na evangélica era bem mais dinâmico, tinha a escolinha das crianças, Legal. e eu era de uma igreja assim mais tradicional, então as crianças ensaiavam no culto da manhã, na escola bíblica, e cantavam à À noite. noite. Então por conta dessa dinâmica, eu acabei preferindo mais, porque na época eu não tinha muito conhecimento, né? Sim. E desde então, eu nunca mais saí dos caminhos do Que Senhor. bênção, E David. estou até hoje aí, né? E o Senhor sempre colocando essa chama, esse fogo em nossos corações, né? E vamos perseverar até o fim. Amém. Isso que o David fala sobre esse desejo, essa chama no coração, eu posso compartilhar com vocês que isso é muito verdadeiro, porque o David está conosco que uns 5 anos, 6 anos? Vai para 6 Vai para anos. 6 anos. Desde o dia que ele chegou até hoje, sempre servindo com amor, com dedicação, nos apoiando. E há um ano atrás, eu tive o privilégio de passar os nossos jovens para a responsabilidade dele. E desde então, tem sido assim um tempo de bênção. Ele tem nos ajudado, tem fortalecido os nossos jovens. E eu louvo a Deus pela vida do David. Ô, David, aproveitando, né? Como tem sido esse primeiro ano seu como líder dos nossos jovens? O que você gostaria de compartilhar daquilo que Deus tem feito no meio dos nossos jovens? Compartilhe com o pessoal. Sim. Trabalhar com jovens não é fácil, né? Você Eu que já sei disso. trabalhou sabe como que é bem desafiador, mas eu sempre digo, quando você está com os olhos fixos em Cristo, nada é tão grande, nada é tão desafiador, né? Verdade. Porque o Senhor é quem nos sustenta, É isso mesmo. né? Porque dia após dia eu não sou perfeito, né? Mas dia após dia eu venho aprendendo, principalmente quando nós sentamos à mesa, e isso é uma coisa que você mesmo me ensinou, Sim. né? É na mesa que muitas coisas acontecem. Nós aprendemos, nós ensinamos, nós
somos curados, ao mesmo tempo que nós precisamos ser curados, o Senhor nos usa para curar outras vidas. Verdade. Então, é bênção demais. Amém. É um privilégio poder estar na frente aí dessa juventude, aprendendo com eles e, ao mesmo tempo, ensinando um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém. Ô, David, eu sei que você não ministrava, não pregava para os nossos jovens. Depois que você Sim. assumiu a liderança, você começou a ministrar. Como que foi esse processo na sua vida? Como se deu isso? Essas primeiras ministrações, como que isso, de alguma maneira, tem desafiado você? Conta para nós. É um desafio muito grande. Até recentemente, né, nós chegamos de um acampamento de inverno. Que foi uma bênção. Foi uma bênção. O que o Senhor fez naquele lugar, assim, foi extraordinário. O que o Senhor nos permitiu viver nesse acampamento foi Dos dois, né, extraordinário. David? Tanto no de verão Sim. quanto no de inverno, né? Sim, foi assim, não tem nem palavras para descrever aquilo que o Senhor fez naquele lugar. Mas eu até no domingo eu compartilhei uma palavra com eles e eu falei que por muito tempo eu fugi daquilo que o Senhor tinha para minha vida. Até mesmo para eu estar na frente de jovens, liderando um grupo de jovens, eu jamais imaginava. Olha. Porque eu sempre gostei de fazer a obra, de estar envolvido, né, com a igreja, com as pessoas, mas eu nunca quis estar na frente, eu nunca quis um título. E o Senhor foi conduzindo a minha vida para isso. E amém por isso. Mas foi um desafio muito grande. Eu acredito que você se recorda de quando eu cheguei na igreja. Sim. Eu era um jovem assim extremamente tímido. Eu tinha muita vergonha até para cumprimentar as pessoas. Eu era extremamente tímido. E aos poucos eu fui falando com o Senhor. Falei, Senhor, na tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia e de coragem. Então eu quero isso para minha vida. Amém. Eu não quero esse espírito de temor. E aos pouquinhos o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu fui perdendo essa timidez. Eu entrei para o primeiro ministério que eu cheguei aqui, foi o Ministério da Recepção, que é um ministério que eu sou apaixonado até hoje, valorizo muito. E aos pouquinhos, eu me recordo quando as pessoas chegavam na igreja, eu, Pai Senhor, bem... Bem tímido, bem né, David? duro, assim. E aos pouquinhos o Senhor foi trabalhando, foi tirando essa timidez. E vocês, né, sempre me incentivando, sempre me apoiando. Muitas pessoas falando para mim, David, investe na área da pregação, que o Senhor vai fazer muito através da sua vida. E eu sempre correndo, sempre fugindo, porque eu não queria estar em destaque, eu não queria estar lá na frente, eu prefiro os bastidores. Mas chegou um momento que o Senhor ministrou o meu coração. Porque muitas das vezes nós oramos, nós pedimos tanto para que o Senhor nos use. Senhor, use a minha vida, faça, use a minha vida, eu sou um instrumento. E quando nós temos a oportunidade, nós corremos, nós nos acovardamos. Então, o Senhor ministrou ao meu coração, falou assim, até quando você vai fugir daquilo que eu tenho para a sua vida? E desde então, foi quando eu passei a dar um pouco mais de liberdade, dar um passo de fé. Né? Porque literalmente é a fé assim, né? Primeiro você tem um ditado, né, que as pessoas falam que primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. É isso mesmo. Né? Então, muitas das vezes nós precisamos dar esse passo de fé. Né? Então, já aproveitando para falar para quem nos ouve, Isso. né? Então, não fuja daquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito e o Senhor quer usar a minha e a sua vida. Então, não fuja daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Né? Nós tivemos um discipulado que, recentemente, aqui na igreja, que foi muito forte. E um pastor, eu não me recordo agora o nome dele, mas ele veio e ele ministrou falando sobre a gente não nos acovardar, né? Não fugir do propósito que Deus tem, que muitas das vezes nós falamos, nossa, mas no que o Senhor vai me usar? Qual é o meu propósito? E aí ele falou bem assim, pula na lagoa. É isso mesmo. Se você não sabe, dá o primeiro passo, começa
anunciando a palavra de É Deus, isso aí. começa louvando, dá o primeiro passo que depois o Senhor vai conduzindo tudo, né? É isso mesmo. Então fica a dica para você que está nos ouvindo. Se lance realmente para fazer a obra do Senhor, né? Aqui eu louvo a Deus porque aqui na nossa comunidade, todos aqueles que desejam, que são compromissados, que querem realmente fazer, tem espaço, né? Então aqui todo mundo que deseja mesmo e está disposto, a gente investe, a gente gasta tempo, nós temos discipulado, temos estudos. Quem quiser aprender aqui vai aprender bastante, porque graças a Deus a nossa igreja é uma igreja muito palavra. Nossa igreja ela é firmada na palavra. Eu louvo a Deus por isso. Então, hoje, ter o privilégio de estar aqui com o David conversando e falando sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele é porque o David passou por esse processo, persistiu, deixou a timidez de lado e se lançou aí, que nem o pastor mesmo disse, né? Se jogou na lagoa, né, David? Sim. Para poder fazer aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Então, cara, saia do anonimato, saia da vergonha, deixa a vergonha de lado e se lance nos braços do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai usar muito a sua vida. Então, fica esse recado do David aí para você. Ô, David, aproveitando, falando aí sobre acampamento, conta para nós um pouquinho aí do que foi o nosso último acampamento de inverno. Nossa, foi extraordinário que nós vivemos lá. E esse desejo surgiu no nosso acampamento de carnaval, né? Até conversei com você lá na hora. E assim, nós não esperávamos que ia ser da forma que foi, né? E o Senhor, literalmente, o céu desceu naquele lugar, naquele Benção sítio, demais. né? E, como eu disse, o desejo surgiu no acampamento de carnaval. E aí o Senhor falou comigo para fazer esse acampamento de inverno. Eu conversei com você para a gente fazer e tudo mais. E eu até comentei lá no dia, eu falei que não tem nada mais prazeroso para um líder. Eu imagino que para você, ainda Sim. mais como pastor, de ver pessoas, de ver tantos jovens se derramando aos pés do Na Senhor. presença de Deus. Isso mesmo. Ver se arrependendo dos seus pecados. E uma palavra que o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração é de convergir, de mudar a rota, mudar a direção, né? E Deus é tão bom que Ele, muitas das vezes, quando nós estamos com a chama apagando, com o fogo apagando, assim, e aí o Senhor prepara esses momentos para fazer a chama novamente mesmo. se acender, sabe? E ver os jovens assim se entregando de uma forma assim genuína, tão intensa, não tem nem explicação, Eu sabe? É extraordinário. pude conversar com alguns jovens que estavam no acampamento e eles falaram, Tiago, foi um tempo assim de Deus, de mover do Espírito Sim. Santo, né? Muitas pessoas renunciando aos seus pecados, pessoas ali fazendo um compromisso com Cristo, e a Sim. gente fica muito feliz de ver isso. E eu Sim. queria publicamente dar os parabéns para você, David, Obrigado. pelo acampamento, por toda a dedicação, porque eu sei que você casou numa semana e na outra semana já era o acampamento. Então, veio correndo a lua de mel já para organizar as coisas do acampamento, mas glória a Deus, deu tudo certo. Então, né, eu acho que o Senhor, ele honra, né, a nossa dedicação, o nosso Sim. esforço, né? E os nossos jovens saíram de lá abençoados. Ô, David, e qual que é os próximos passos aí, dos próximos 6 meses para a nossa juventude? Eu sei que sábado agora tem um culto aí meio que misterioso ainda, o pessoal está soltando nas redes sociais. Conta para nós aí, o que você espera aí dos próximos 6 meses aí dos nossos jovens? Só voltar um pouquinho, Thiago, porque assim, eu sempre digo que andorinha sozinha não faz verão, né? Então, eu dou graças a Deus porque o Senhor, ele nunca nos abandonou, Verdade, né? E ele sempre prepara pessoas para estar ao nosso lado, verdade. para nos apoiar, para nos ajudar. Então, mesmo eu estando assim, foi uma loucura. Foi a organização do casamento, como você disse, numa semana eu fiz o casamento e na outra o retiro. Então eu estava lá na lua de mel e mexendo, organizando as coisas do acampamento, mas tinha toda uma equipe trabalhando por trás também, me ajudando, sabe? Então eu sou muito grato por essas pessoas que o Senhor coloca, né, na nossa caminhada para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar, né? E eu só tenho a agradecer Benção por demais. isso. E agora as nossas expectativas estão muito altas, né? Em nome de Jesus, agora sábado, agora nós temos um culto. Ainda não podemos divulgar
Como será? Então fica a dica aí, você que é jovem, que tem aí entre 17 até seus 30 e poucos anos, 40 anos, que queira participar do nosso culto de jovens, venha para cá que você vai encontrar um ambiente de amizade, de relacionamento, de palavra de Deus, de adoração, de comunhão. E então, não fique em casa no sábado à noite, gente. É o que eu falo para todo mundo, é a coisa mais gostosa que tem a gente estar em comunhão, fazendo amizade. Então, se você está nos assistindo aí, não tem nada marcado para sábado, vem para a igreja. Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, 2355, Igreja Sal da Terra Horto. Vem para o culto Salt, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Pode continuar, Eu David. tenho certeza que vocês serão muito bem recebidos, né? E o Salt eu sou apaixonado, não é porque eu sou líder do Salt que eu estou falando isso, mas eu, desde o momento em que eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebido. As pessoas, assim, me acolheram de uma forma, assim, que eu nunca tinha visto, sabe? Eu já tenho uns 14 anos que eu sou cristão, 14, 15 anos, e foi diferente de tudo que eu já vivi. Quando eu cheguei aqui na igreja, e eu cheguei aqui no primeiro culto que eu fui recebido, algumas pessoas chegaram, me abordaram e puderam me falar assim: David, é um prazer ter você aqui. No que nós podemos te servir? No que eu posso te ajudar? Vem com a gente, vem ser igreja com a gente. Legal. A gente tá, sabe? Então foi um ambiente muito acolhedor e desde então eu fui muito abençoado, né? E assim, não falando mal de outras igrejas ou algo do tipo, Sim. né? Mas isso faz toda a diferença, né? Porque não basta só, eu sempre enfatizo isso, porque não basta você simplesmente chegar na igreja, prestar o culto a Deus, porque ser igreja vai muito além Muito disso, além disso. né? Nós viemos aqui para realmente prestar um culto a Deus, mas você é igreja fora da igreja, É isso aí. né? Então você é igreja quando o seu irmão está passando por uma necessidade e você ajuda ele, abastece o celeiro dele. Sim. Você é igreja quando uma pessoa, uma família está vivendo um luto e você vai abraçar essa família enlutada. E nós encontramos isso aqui. E eu falo com propriedade porque isso foi que marcou muito a minha vida aqui no meio da igreja, no meio do Salt, no meio dos meus irmãos, né? Porque em momentos assim que eu mais precisei, a igreja estava lá para me abraçar, para me dar uma palavra de conforto, um ombro amigo. E também uma das coisas que o Senhor ministra muito nas nossas vidas, nas nossas reuniões, e o Tiago é prova disso. Até no nosso acampamento de inverno foi falado muito sobre isso, no acampamento de verão, na verdade, de carnaval, sobre a mesa que cura. Será que as nossas mesas estão curando? Verdade. Será que quando nós nos assentamos na mesa, nós nos reunimos para falar mal das pessoas ou para compartilhar da palavra de Deus, para Sim. outras vidas serem abençoadas? Verdade. Será que os nossos irmãos têm confiança em nós? Será que nós temos sido ombro amigo para os nossos irmãos? Verdade. Então, vale a pena nós refletirmos sobre isso, em quem nós temos sido, que tipo de cristão nós temos sido, né? E eu tenho certeza que aqui no Salt nós não somos perfeitos, Sim, né? sim. Mas nós pregamos muito sobre isso, Verdade. sobre a mesa que cura, sobre ter esse tempo de comunhão, Estar junto, compartilhar aí sim. das bênçãos daquilo que Deus tem feito, sendo amigo de verdade. Então, e eu louvo a Deus, e isso é tão verdade, David, que a gente já está com o Salt, já tem aí quase 7 anos, e se olha assim, a mesma galera tá junto há muitos anos, o pessoal vai ficando velho, vai casando, mas não deixa de estar no Salt, né? E pessoas novas estão chegando, então a gente louva a Deus, porque isso de fato é uma verdade no nosso meio. Sim, tanto né? que até a gente vê algumas pessoas até no meu serviço comentam, né? Tipo assim, nossa, os jovens lá da sua igreja são uma galera mais velha, né? E realmente é uns jovens de 25 para cima, né? Não são tão novos assim. Mas por quê? É devido a isso que você falou. É a comunhão, o pessoal vai casando, muitas vezes tem até filho e continua frequentando o culto de jovens, né?
Porque Por conta tem do comunhão, ambiente, tem sim. comunhão, né? Então, fica o convite para você. Não fique em casa sabadão, não vem para o Salt, venha participar com a gente, fazer amizade. É assim, se você é solteiro, tem gente solteira. Se é casado, tem famílias aqui também que vai andar junto com você. Então, tipo, tem assim, tem assunto para toda conversa e vai ser um privilégio para nós ter você conosco no Culto Salt todos os sábados às 19h30, exceto o último sábado do mês que não tem Culto Salt. Mas o primeiro, segundo e terceiro a gente está aqui servindo e adorando ao Senhor. Ô David, conta para nós um pouquinho. Eu queria vir de você, nesse tempo que você está com a gente, como sal da terra, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem aprendido, e o que você tem para compartilhar com aqueles que nos assistem, daquilo que Deus tem feito na sua vida nesse tempo que você está conosco. Tiago, já emendando um pouco, né, no que eu acabei de falar, porque eu já tenho um certo tempo que eu vou à igreja, que eu sou cristão, mas aqui na Sal da Terra foi que eu conheci o evangelho de verdade. Amém. Né? E quando eu cheguei aqui na igreja, muitas pessoas, eu ouvi muitos comentários negativos, assim, não da igreja Sal da Terra em si, Sim, mas da Parede Preta. sim. Nossa, Normal, a gente está acostumado. o povo da Parede Preta é assim, o povo da Parede Preta é assado, e não sei o quê. E eu fiquei até um pouco receoso, assim, sabe, a princípio, porque eu vim de uma igreja muito, assim, tradicional, então para mim foi um pouco difícil, né, me adaptar aqui na igreja, mas a partir do momento que eu comecei a frequentar, o primeiro culto que eu vim aqui, eu me lembro como se fosse hoje, o culto parece que foi feito para mim. Sabe, desde os louvores até a pregação, o Senhor falou muito comigo, falou muito ao meu coração. E eu ainda questionava ao Senhor, falei assim, nossa, mas essa igreja é tão boa, por que tem as paredes pretas? Por que a parede é preta e isso e aquilo? Até o momento que o Senhor foi trabalhando em mim, porque eu era religioso, sabe? E conforme eu fui dando abertura para o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida, Ele foi tratando o meu coração. E na palavra do Senhor diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Né? E por muito tempo da minha vida, eu ia para a igreja para esquentar banco. Olha. Eu sempre tive, assim, sempre gostei de estar na igreja, de fazer a obra, mas eu não tinha vida com Deus. E eu fui aprender isso aqui na igreja, aqui na Sal da Terra. Desde então eu aprendi a fazer os meus devocionais, aprendi literalmente o que Mateus 6 diz: entra no teu quarto, fecha tua porta. Eu não tinha isso, sabe? Então, desde que eu vim para a Sal da Terra, eu realmente aprendi o que é o evangelho. Legal. É literalmente ser igreja fora da igreja. Não só quando estar em comunhão com as pessoas, como eu mencionei aqui, sobre você ser um ombro amigo e tudo mais, mas acerca de você literalmente ter a sua vida com Deus fora da igreja. Porque você vem aqui num culto de domingo, assim como foi a pregação ontem, né? Os 30 minutos, 90 minutos, na verdade, né, de culto de domingo, não vai te fazer cristão, não vai te levar para o céu. Se você não tiver a sua vida firmada com Deus, não adianta. Né? Aqui é 90 minutos que passam muito rápido. Né? Então, eu sempre digo que o culto é um reflexo daquilo que nós temos vivido durante a semana. Isso, vivido em casa, né? Porque muitas vezes eu sempre ouço, e eu fui uma dessas pessoas que falava, nossa, o culto hoje não foi bacana. Hoje o culto estava frio. Hoje o louvor não estava legal. Hoje a palavra não foi boa. Mas não era porque o louvor não tinha sido bom. Não era porque a palavra não tinha sido boa, mas era porque na minha semana eu não tinha pego a Bíblia para ler. É porque, na verdade, né, as pessoas têm essa ideia muito errada de achar que o culto do domingo
é onde você vai para receber. Na verdade, não que seja totalmente errado isso, mas é que na verdade você vem para entregar ao Senhor aquilo que você já tem vivido na sua casa, né? Então eu acredito que se todo mundo jejuar, orar, tiver culto em casa, culto no lar, fazer, sabe assim, os momentos de devocionais diários, e chegar no domingo aqui, meu irmão, esse ambiente vai se tornar um ambiente assim, cheio da glória de Deus, porque tá todo mundo cheio, Sim, transbordando, né? É por isso que muitas das vezes a gente desfruta de momentos tão especiais no retiro, porque a gente já está orando há dias pelo retiro, tá todo mundo ali no mesmo propósito, adorando a Deus 24 horas por dia, jejuando, orando, cantando, e aí o mover de Deus não tem sim. jeito, acontece. Então, se você vem para o culto depois de passar um domingo inteiro assistindo futebol, assistindo programa de TV que não tem nada a ver com música secular, e aí depois você chega aqui na igreja e você quer que o Espírito Santo de Deus, não vai fazer sentido. Então, isso que o David está falando é muito verdade. A gente tem que se preparar para o culto, né? Então, a gente tem que ter o nosso culto em casa É. para a gente chegar aqui cheio e derramar, porque assim, é um momento especial para a igreja, um Eu momento de até comunhão. recebi algumas mensagens, né, pós-retiro, de algumas pessoas falando, nossa, mas por que que no culto de sábado dos jovens a gente não vive isso, assim? Porque, assim, foi extraordinário. Sim, Mas é exatamente por conta disso que você falou, né? Quando você coloca a palavra de retiro, acampamento, as pessoas começam jejum, 30 dias antes, antes. né? Na semana é totalmente diferente, aquela busca acordando de madrugada, orando e Isso. buscando. Então, quando todo mundo se junta, a glória do Senhor É, isso desce de uma mesmo. maneira extraordinária. Extraordinário. Mas que nós possamos fazer isso não só no acampamento, não só em retiro, mas em No, todos os no cultos, dia a no dia. dia a Né? A dia. nossa vida tem que ser assim É, durante todo o dia, porque se a gente entender, né, aquele que realmente entende o que Cristo Jesus fez por ele na cruz do Calvário, e entende que ele tem uma missão, né, e que essa missão é adorar o Senhor com tudo que ele faz, né, seja por palavras, seja por obras, que tudo que você faça, que seja para a glória de Deus, eu tenho certeza que os seus cultos vão ser diferentes, né, e Deus vai, de alguma maneira, porque ele é assim, né, ele sim. sempre nos surpreende. Ele faz a vontade dele sobre a nossa vida, porque ele é soberano. Então, meu irmão, se tem um recado para você que nos assiste, faça um culto na sua casa antes de vir para o culto na igreja. Eu tenho certeza que os seus cultos vão começar a ser diferentes. Em nome de Jesus. Ô, David, quando a gente está eu faço essa pergunta para todos, porque a gente está num processo assim de as coisas estão se organizando, né? A igreja está crescendo. O que que você pensa para os próximos 5 anos? Imagina você daqui 5 anos, a gente vai para 7 anos, né, de Sal da Terra, Horto. Quando você olha para frente aí para os próximos 5 anos, como que você se imagina? Como você imagina a igreja? O que que passa no seu coração? O que que você acha que você vai estar fazendo? Como você acha que vai estar os jovens? Conta para nós. Eu vejo que esse templo que nós estamos vai ser pequeno, Amém. né? Porque nós, né, eu comecei lá se não digo bem no comecinho, eu cheguei na igreja já tinha um ano e pouquinho ali, né, de ministério, e já era extraordinário aquilo que o Senhor já estava fazendo. Então, quando nós olhamos para trás e vemos o que o Senhor fez, né, é glorioso, né? Então, se nós perseverarmos, né, nesse mesmo propósito, porque eu vejo que, assim como você acabou de mencionar, tudo que nós fizermos que faça para a glória de De Deus. Deus. Então, se nós continuarmos nesse mesmo propósito, eu creio que este templo ainda vai ser pequeno perto do que Deus vai fazer, né? Porque já fica aí uma missão para todos nós, né? Porque voltando lá atrás no que eu falei, às vezes a gente questiona o Senhor, nossa, mas qual é o meu propósito? O Senhor disse pela palavra dele: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda É criatura. isso aí. Então, não é responsabilidade do pastor, né? É a responsabilidade minha e sua. Isso. Então, se nós cumprirmos esse mandamento do Senhor, essa igreja ainda vai ficar pequena para Amém. nós. Então, quando eu olho para daqui 5 anos, eu vejo isso, uma igreja enorme, e não para mérito do Tiago, do Tito, da liderança, não.
mas porque aqui é uma igreja muito séria que prega a palavra do Senhor e eu vejo um crescimento assim muito significativo, Amém. em nome de Jesus. Isso que o David falou é muito interessante, né? Quando a gente fala de crescimento assim, sem nenhuma soberba no coração, sem nada dessas coisas humanas, né? Porque a gente entende, porque a palavra do Senhor vai dizer que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento sempre é o Senhor. Então, quando a gente olha para frente, para daqui 5 anos, ver aquilo que Deus já fez e o que Deus pode fazer, a missão nossa só aumenta em continuar pregando o Evangelho cristocêntrico, uma mensagem focada na palavra de Deus, voltada realmente para Cristo Jesus, trabalhando, organizando. Então, não é no sentido de que a gente vai estar grande, não. É. Porque a igreja é do Senhor, nós só somos mordomo daquilo que Deus confiou a nós, né? Então, que bênção, David. É isso mesmo. Eu oro também para Deus para que a gente possa alcançar Pouso Alegre Em inteira para a nome de glória dele. Jesus. Eu oro para que em cada lugar da cidade as pessoas possam ouvir o Evangelho. E é isso mesmo. Que no Sim. nosso coração tenha sempre um anseio pelas coisas de Deus. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muita coisa no nosso meio para a glória do nome dele. E não só em crescimento, né? Assim como você falou, mas pessoas que realmente entenderam o propósito Propósito. e seguem o propósito, né? Sim. Eu sempre digo isso para muitas pessoas ali, para nossa juventude, que principalmente para o pessoal da recepção ali, porque nós recebemos as pessoas, né? E assim como eu fui recebido, eu fui muito bem recebido. Então eu fui recebido, acolhido. E aí eu entendi o propósito e agora eu vou e faço isso com outras pessoas. E assim a gente vai dando seguimento, né? E a Isso gente vai mesmo. amadurecendo na fé, vai crescendo e assim o evangelho vai dando continuidade, né? Verdade. Ô, David, deixa para os nossos jovens, né? Você como um líder de jovens, deixa um conselho para os jovens que estão nos assistindo agora. Se fosse para você deixar um conselho, assim, uma palavra de Deus para o coração deles, qual seria? Qual seria? Olharem somente para Cristo, sabe? Porque, infelizmente, no meio da nossa juventude, eu falo porque eu sou jovem e o Senhor tratou muito isso em meu coração. Eu acho que eu, como jovem, eu posso falar isso, mas é porque os jovens, eles estão sempre olhando para o jardim do vizinho. O jardim do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonito. E quando nós fazemos isso, nós desviamos os nossos olhares do objetivo principal, do foco principal que é Cristo. Então, muitas das vezes se decepciona, se frustra, porque está olhando, está caminhando para o propósito errado. Mas quando nós entendemos o nosso chamado e nós focamos no nosso alvo, que é Cristo Jesus, nada mais importa. Pode vir a tempestade que for, pode vir o vendaval que for. Mas se você está fundado, se você estiver alicerçado em Cristo, nada vai te abalar. Então, olhe somente para Cristo. É isso mesmo. Isso que o Deixo falou é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente está numa igreja que é uma bênção, né? E aí às vezes a gente tira o olho de Cristo Jesus e começa a perceber as pessoas, começa a dar ouvido para outras pessoas, coisas que acontecem, e às vezes isso desmotiva a gente na caminhada de fé. E às vezes, meus irmãos, o problema nunca é a igreja, o problema é o nosso coração, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Então olhe para Jesus, sabe? Foque em Cristo Jesus, apoie o seu pastor, independentemente da igreja que você vai. Entendeu? Apoie o seu pastor, seja fiel, ajude ele, sabe assim, olhando sempre para Cristo Jesus. E se no meio do processo acontecer qualquer coisa, que isso não te desanime, que não desanime a sua fé, sabe? Foque no Senhor mesmo, leia a palavra de Deus, busque consolo nele, busque forças no Senhor, que eu tenho certeza, mas certeza que você será bem-sucedido, não somente no âmbito ministerial, mas também nas suas coisas pessoais, porque a gente sempre fala, né? Quem encontrou Jesus encontrou tudo que precisa. Então, cara, foque em Cristo Jesus, né? Igreja, a gente sempre vai lidar com desafios. Eu vou contar até uma situação minha com o David. Quando o David chegou, ele não gostava muito de mim, que ele achava eu meio chato, meio mala. Normal, David. Mas aí, com o tempo, o nosso relacionamento, nosso tempo de mesa, comunhão, ele foi conhecendo, esses muros foram caindo. E hoje nós somos muito amigos, sou padrinho de casamento dele, celebrei o casamento dele, e a gente é muito amigo. Então,
Se ele tivesse olhado somente para o homem, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Mas glória a Deus que ele olhou para o Senhor, focou no Senhor, entendeu o processo e hoje nós estamos aqui felizes, dando glória a Deus por tudo que Deus tem feito, não somente na vida dele, na minha e na vida da igreja. Tá bom? Então, eu queria aproveitar esses últimos minutos do nosso tempo aqui e dizer para você que é jovem, entre 16 aí, 17 anos até 30, 40 anos, que queira participar dos nossos cultos, eles acontecem todos os sábados às 19h30, exceto o último sábado do mês, tá bom? Então, você é muito mais do que bem-vindo. Nós estamos situados aqui em Pouso Alegre, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2355, Igreja Sal da Terra Horto, em Pouso Alegre. Se você está até aqui, nos assistindo até esse momento, eu queria convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixa um comentário aí. Manda uma mensagem para nós, para que nós possamos nos comunicar, tá bom? Ô David, obrigado pelo tempo, Deus te abençoe, Amém. continue te abençoando, usando você Amém. na liderança dos nossos jovens e que o Senhor também possa abençoar o seu casamento, você Amém. recém-casado, manda um abraço para Vanessa e conte com a gente sempre que você precisar. Muito obrigado. Tá bom? Galera, é isso aí, esse foi o nosso episódio de hoje, eu quero deixar o meu abraço para você e eu queria também dizer para você que nós temos as nossas pílulas de fé. Então, nos siga nas redes sociais, né? O nosso YouTube é Sal da Terra Horto PA, o nosso Instagram Sal da Terra Horto. Se você clicar na nossa bio, lá vai ter os links das nossas pílulas de fé, que são devocionais diários que nós fazemos todos os dias. Você tem o meu telefone, o telefone do Pastor Tito, você pode entrar em contato conosco, tá bom? E nos conhecer. Então, que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.